Talvez isso soe estranho, mas a maioria das pessoas não estraga a própria vida por escolhas erradas, e sim por decisões que nunca toma. O problema não é errar, é adiar. Adiar a conversa difícil, a mudança de hábito, o passo que já está claro há tempo demais. E aqui vai a parte incômoda. Esse adiamento não é neutro, ele está te custando algo todos os dias, mesmo quando parece que nada está acontecendo. O estoicismo moderno traz uma ideia quase polêmica. Não agir também é uma escolha, só que uma escolha covarde, disfarçada de prudência. Enquanto você espera se sentir pronto, a vida segue cobrando juros. Relações se desgastam, oportunidades passam e aquele incômodo interno vai crescendo. Mas existe uma boa notícia. A mudança que você evita pode ser exatamente a que vai te libertar. Neste vídeo, você vai entender por que continua adiando, qual é o custo invisível disso e, principalmente, como dar o primeiro passo real, sem misticismo, sem motivação falsa. Se alguma parte disso já bateu diferente aí dentro, comenta agora. Qual mudança você sabe que precisa fazer? E já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse conteúdo pode ser o empurrão que estava faltando. Em algum momento, fica impossível fingir que é falta de capacidade, talento ou inteligência. No fundo, a verdade já está clara. O problema não é não conseguir, é continuar adiando. O adiamento consciente se disfarça de cautela, de vou pensar melhor, de agora não dá. Aos poucos, esse padrão vai moldando um estilo de vida inteiro baseado na espera. E enquanto a espera se alonga, a mudança de vida fica sempre para depois. Toda vez que a mudança é adiada, uma escolha silenciosa é feita. Não existe neutralidade nisso, ainda que pareça apenas uma pausa estratégica. Permanecer onde está também é uma decisão, mesmo quando ninguém assume isso em voz alta. A autossabotagem atua exatamente aí, de forma elegante e quase invisível. Ela promete segurança imediata, mas cobra um preço alto no futuro. O estoicismo moderno sempre foi implacável com esse tipo de auto-engano. Para os estoicos, não se trata de azar nem de falta de oportunidades, mas de um julgamento fraco sobre o que realmente importa. Evitar o desconforto imediato parece sensato, porém cria um acúmulo silencioso de frustração. O autoconhecimento começa quando essas desculpas internas deixam de convencer, e é nesse ponto que a ilusão de controle começa a ruir. Com o tempo, adiar deixa de ser exceção e vira hábito. Primeiro uma decisão pequena é postergada, depois outra, até que a própria vida entra em modo automático. Por fora, tudo parece funcional. Por dentro, cresce a sensação de estar preso. A liberdade tão desejada continua distante, como se sempre estivesse logo ali, mas nunca ao alcance. E quanto mais o tempo passa, mais pesado fica carregar essa incoerência. É aqui que o confronto real se impõe, goste-se ou não disso. Se adiar já é uma escolha, então permanecer parado também é. O estoicismo nunca negociou com desculpas confortáveis. E essa constatação, embora incômoda, abre uma porta importante, porque entender o adiamento é o primeiro passo para encarar a raiz dele. A raiz do adiamento raramente está na preguiça, como muitos gostam de acreditar. O que realmente sustenta esse padrão é o conforto tóxico, aquele que machuca pouco, mas machuca todos os dias. O conhecido dói menos que o desconhecido, mesmo quando é claramente insuficiente. Um estilo de vida medíocre pode ser profundamente desconfortável, mas ainda assim parece mais seguro do que mudar. E é assim que a mudança de vida começa a ser vista como ameaça, não como libertação. Outro ponto delicado é o medo de perder a própria identidade. Mudar exige abandonar versões antigas de si mesmo, hábitos, discursos e até relações. Há quem prefira permanecer infeliz a admitir que precisa se reinventar. O autoconhecimento revela algo difícil de engolir. Continuar igual também é uma escolha ativa. No estoicismo moderno, isso não é visto como destino, mas como apego a uma imagem ultrapassada.
Existe ainda a armadilha do momento certo, talvez a mais sofisticada de todas. A mente cria a ilusão de que em breve as condições ideais vão surgir. Mais tempo, mais dinheiro, mais clareza, mais segurança emocional. Só que esse momento perfeito nunca chega, porque ele não existe. A espera eterna vira uma forma refinada de autossabotagem, sustentada por boas justificativas. Os estoicos chamavam tudo isso de fraqueza do julgamento, não de azar. Não é o mundo quem impede a mudança, mas a forma como ele é interpretado. Quando o desconforto é visto como inimigo, qualquer avanço parece arriscado demais. E assim, a liberdade fica condicionada a cenários irreais. O preço disso não aparece de imediato, mas começa a se acumular em silêncio. Talvez a pergunta mais honesta seja simples e direta, embora incômoda. O que está sendo evitado não é a mudança em si, mas o desconforto que vem com ela. E quando essa pergunta finalmente ecoa com força suficiente, algo começa a se mover por dentro. Porque entender a raiz do problema revela um custo que quase ninguém calcula. O custo do adiamento quase nunca é percebido de imediato. Ele não aparece como um choque, mas como um desgaste lento, diário, quase imperceptível. Um pouco de energia que se perde, um pouco de entusiasmo que desaparece, um pouco de esperança que se apaga. Aos poucos, a sensação de estar avançando na vida vai sendo substituída por um simples "estou sobrevivendo". E esse é um preço alto demais para qualquer estilo de vida. O tempo é o primeiro a ser cobrado, ainda que poucos façam essa conta. Dias se acumulam, meses passam, anos escorrem sem que mudanças reais aconteçam. O mais cruel é perceber, mais tarde, que o tempo perdido não foi por falta de escolha, mas por excesso de adiamento. A mudança de vida não foi negada de uma vez, mas recusada em pequenas parcelas diárias, e o relógio nunca devolve o que levou. O desgaste emocional também cobra sua parte, mesmo quando tudo parece estável por fora. Surge um cansaço que não é físico, uma irritação constante, uma impaciência consigo mesmo. A mente começa a criar narrativas para justificar a estagnação, mas o corpo sente a incoerência. O autoconhecimento revela algo desconfortável. Saber o que precisa ser feito e não fazer corrói por dentro. É aí que a autossabotagem deixa de ser abstrata e vira sensação real. Com o tempo, nasce um ressentimento silencioso direcionado para si mesmo. Não é raiva do mundo nem das circunstâncias, mas da própria inação. A liberdade parece cada vez mais distante, como se tivesse sido prometida a outra versão de si. A vida segue, mas com a incômoda sensação de estar presa em marcha lenta. E isso cria um peso emocional difícil de explicar, mas impossível de ignorar. O problema nunca foi sofrer agora, como muitos acreditam. O verdadeiro problema é sofrer todos os dias por não agir. O estoicismo moderno alerta que esse sofrimento acumulado cobra juros altos, e quando essa conta finalmente se torna clara, surge uma pergunta inevitável: o que afinal ainda está sob controle? Um dos maiores erros é gastar energia tentando controlar o que nunca esteve nas próprias mãos. O passado já passou, as pessoas são imprevisíveis e as circunstâncias mudam sem pedir permissão. Insistir nisso só alimenta frustração e sensação de impotência. O estoicismo moderno começa exatamente ao separar o que depende e o que não depende de nós. Essa distinção simples muda completamente a forma de enxergar a vida. Quando essa divisão fica clara, algo curioso acontece. A posição de vítima começa a perder força. Não dá para controlar o que aconteceu, mas sempre existe controle sobre a resposta. A decisão, a atitude e a ação diária ainda estão disponíveis, mesmo em cenários difíceis. O autoconhecimento amadurece quando a responsabilidade deixa de ser terceirizada, e isso, embora desconfortável, devolve poder. A mudança de vida não começa em grandes planos ou discursos motivacionais. Ela nasce quando se para de negociar com as próprias desculpas. Cada justificativa aceita é um pequeno acordo para continuar exatamente no mesmo lugar. O estoicismo nunca prometeu conforto, mas sempre ofereceu clareza. E clareza é o que rompe ciclos de autossabotagem disfarçados de prudência. Um exercício simples ajuda a trazer tudo isso para a realidade.
Imagine que hoje só existe controle sobre uma única decisão. Não sobre o resultado, não sobre a reação alheia, apenas sobre a escolha. Essa pergunta, embora simples, expõe prioridades reais. A liberdade começa quando a mente para de se dispersar no incontrolável. É nesse ponto que algo muda internamente. Quando a atenção sai do que não depende e se fixa no que depende, o peso diminui. A vida deixa de parecer uma sequência de injustiças e passa a ser um campo de ação possível. E essa mudança de perspectiva prepara o terreno para algo ainda mais desafiador: encarar a decisão que vem sendo evitada há tempo demais. Existe uma ironia cruel no processo de mudança de vida. Aquilo que mais assusta costuma ser exatamente o que mais liberta. O medo surge não porque a decisão é errada, mas porque ela ameaça o conforto conhecido. A mente prefere a dor previsível à incerteza que exige coragem. Por isso, o estilo de vida atual é defendido com tanta força, mesmo quando já não faz sentido. O medo aqui não é um sinal de perigo, mas de direção. A dor da mudança é intensa, mas temporária, como um treino difícil que fortalece o corpo. Já a dor da estagnação é silenciosa e permanente, corroendo aos poucos a autoestima. O estoicismo moderno ensina que evitar o desconforto imediato cria uma prisão confortável. A liberdade verdadeira exige atravessar esse desconforto com consciência. E quanto mais cedo isso é entendido, menos tempo se perde. Há também uma questão de dignidade que raramente é mencionada. Viver em desacordo com o que se pensa gera uma ruptura interna difícil de sustentar. Pensamento e ação precisam caminhar juntos para que o respeito próprio se mantenha. O autoconhecimento revela que não agir contra si mesmo é uma forma profunda de liberdade. E essa coerência vale mais do que qualquer aprovação externa. Muitos esperam sentir coragem para agir, quando, na verdade, a coragem nasce depois do movimento. A autossabotagem convence de que é preciso estar pronto, seguro, confiante. Mas a experiência mostra o oposto. A clareza vem com a ação. Pequenos passos consistentes constroem uma identidade mais forte do que grandes promessas nunca cumpridas. No fundo, a vida desejada está logo ali, do outro lado da decisão evitada. Não se trata de mágica, nem de transformação instantânea. Trata-se de escolher, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. E essa escolha exige algo simples, porém exigente: dar o primeiro passo prático, sem misticismo e sem desculpas. Reflexão sem ação vira peso, não transformação. O primeiro passo prático começa ao identificar uma única mudança. Nada grandiosa, nada heróica. Quanto mais simples, melhor. A mente gosta de planos complexos para evitar a execução. O estoicismo moderno corta esse caminho e vai direto ao ponto: agir com o que está disponível agora. Depois de identificar a mudança, o passo seguinte é reduzi-la a uma ação mínima diária. Algo pequeno o suficiente para não gerar resistência, mas real o bastante para criar movimento. Quer mudar o corpo? Começar com 10 minutos de caminhada já conta. Quer mudar a mente? Ler 2 páginas por dia já inicia o processo de autoconhecimento. Pequenas ações quebram ciclos maiores de autossabotagem. A execução precisa acontecer mesmo sem motivação, e isso é crucial. Motivação é instável, emoção oscila, disciplina permanece. Os estoicos sabiam disso muito antes da psicologia moderna. Eles entendiam que a ação precede a clareza, não o contrário. Primeiro o corpo se move, depois a mente acompanha. Um exemplo simples ajuda a trazer isso para a realidade. Alguém que quer mudar de vida financeiramente não começa dominando tudo, mas estudando um conceito por dia. Quem deseja mais liberdade emocional não espera se sentir bem, mas começa a agir apesar do desconforto. O estilo de vida muda quando o comportamento muda, não quando a vontade aparece. Com o tempo, essas ações mínimas constroem uma identidade diferente. A pessoa deixa de se ver como alguém que quer mudar e passa a se enxergar como alguém que age. E essa mudança interna silenciosa prepara o terreno para um aviso necessário, porque sem consciência do tempo, até a disciplina pode ser adiada.
Existe um ponto em que a reflexão deixa de ser virtude e passa a ser fuga. Ninguém virá salvar, corrigir ou empurrar a vida para a frente no lugar de quem adia. O tempo não faz acordos, não espera amadurecimento emocional, nem oferece prorrogações. Cada dia passa do mesmo jeito para todos, indiferente às intenções. Ignorar isso é confortável, mas perigoso. A consciência, quando não vira ação, se transforma em peso. Saber o que precisa ser feito e ainda assim não fazer, cria uma tensão interna constante. É como carregar uma mochila invisível cheia de decisões adiadas. O estoicismo moderno alerta que lucidez sem atitude enfraquece, não fortalece. Clareza exige movimento, ou vira a cobrança silenciosa. Muitos acreditam que ainda tem tempo de sobra, como se a vida funcionasse no modo rascunho. Mas a verdade é que o rascunho também conta como versão final. Cada escolha adiada molda o estilo de vida que vai se consolidando aos poucos. A mudança de vida não falha de repente. Ela vai sendo abandonada lentamente. E quando se percebe, o custo já está alto demais. A autossabotagem aparece aqui com uma nova máscara, a de esperar mais um pouco. Mais um mês, mais um ano, mais uma condição ideal. Só que esse depois nunca chega do jeito esperado. A liberdade continua prometida, mas sempre distante. E a vida segue cobrando, sem elevar a voz. No fim das contas, a lógica é simples e dura. Ou a mudança acontece por decisão consciente, ou ela virá imposta pela dor. O estoicismo nunca suavizou essa verdade. E entender isso prepara o terreno para o último passo: transformar tudo isso em compromisso real. Depois de tudo isso, fica difícil fingir que nada foi entendido. A reflexão agora pede um passo além do pensamento, pede atitude. A mudança de vida não começa quando tudo está claro, mas quando a decisão é assumida apesar das dúvidas. O estoicismo moderno sempre apontou para esse momento, quando o conhecimento encontra a ação. É aqui que o estilo de vida começa de fato a ser reconstruído. Talvez a pergunta mais honesta seja simples, mas poderosa. Qual é a mudança que já está clara há tempo demais, mas continua sendo evitada? Não precisa ser grande, nem perfeita, apenas real. O autoconhecimento não serve para impressionar, serve para alinhar vida e atitude. E esse alinhamento começa com um compromisso concreto. Colocar isso em palavras fortalece a decisão. Quando a mudança é dita em voz alta, ela deixa de ser apenas intenção. Por isso, escrever nos comentários qual passo será dado hoje cria responsabilidade pessoal. A liberdade cresce quando a ação é assumida, não quando fica escondida na mente. Pequenos compromissos públicos têm um poder maior do que parecem. Se esse conteúdo fez sentido, demonstrar isso também faz parte do processo. Curtir o vídeo ajuda a mensagem a alcançar quem ainda está preso no adiamento. Inscrever-se no canal é uma forma de manter esse contato com ideias que desafiam a zona de conforto. E sugerir temas nos comentários ajuda a direcionar conversas que realmente importam. Nada disso funciona sem continuidade. A mudança não acontece em um vídeo, mas em escolhas repetidas. Este é apenas um ponto de partida. E a partir daqui, tudo depende de uma decisão simples: levar esse entendimento para a vida real, onde ele realmente faz diferença. Agora a responsabilidade muda de lugar. Tudo o que foi dito aqui só tem valor se sair do campo da reflexão e entrar na vida real. Autoconhecimento sem ação não transforma, apenas incomoda. O estoicismo moderno nunca prometeu conforto, mas sempre apontou para a liberdade. E essa liberdade nasce quando existe coerência entre o que se entende e o que se faz. A pergunta que fica é simples: o que vai ser feito com essa consciência? Não é sobre mudar tudo de uma vez, nem sobre se tornar outra pessoa da noite para o dia. É sobre escolher um passo hoje, mesmo pequeno, e parar de negociar com as próprias desculpas. Qual hábito precisa ser abandonado? Qual decisão vem sendo empurrada há tempo demais? Se nada mudar depois desse vídeo, então tudo isso vira apenas mais um conteúdo consumido e esquecido. A vida não cobra explicações, cobra escolhas. Cada dia sem ação reforça o estilo de vida que está sendo vivido agora. E talvez a maior provocação seja essa:
Se nada mudar nos próximos meses, você estaria orgulhoso de continuar exatamente onde está? A mudança começa quando essa pergunta deixa de ser teórica e passa a incomodar de verdade. Se esse vídeo fez sentido, não deixe isso morrer aqui. Aplica pelo menos uma ideia ainda hoje. Comenta aqui embaixo qual decisão você vai colocar em prática, porque escrever isso cria compromisso. Se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar aprofundando esse caminho de consciência, disciplina e liberdade. Esse processo não termina aqui, ele começa agora.